Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista da ação Setembro Amarelo, Acolhimento ao Sofrimento Existencial de Janeiro a Janeiro. Hoje eu estou aqui com a Tatiane, que também é colega da pós-graduação em Suicidologia da Universidade de São Caetano, e aceitou colaborar com a gente nesse projeto, nessa empreitada de fazer essas entrevistas com os alunos, para a gente conversar um pouquinho sobre o acolhimento, sobre o sentido da vida. Então, agradeço, Tati, pela sua disponibilidade, por você estar aqui. O nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso, então eu agradeço por você ceder um pouquinho do seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né, sobre o acolhimento ao sofrimento existencial e como ele está presente na nossa vida. Então, nós somos do grupo Raisers Somos Mudanças e temos feito diversas ações durante a pandemia para alcançar e acolher as pessoas que têm passado por algum tipo de sofrimento. E aí, Tati, eu já queria te fazer a primeira pergunta dessa nossa entrevista. Para você, qual é o sentido da vida e para que a vida vale? Oi, Lide. Boa noite, obrigado pelo convite. Você sabe o quanto que é difícil para mim, né, me expor desta forma, e não só por questões de ser online, né, algo que eu não estou acostumada. O meu trabalho é no dia a dia, é no tete a tete, né? Não tive essa possibilidade de fazer esse trabalho em casa, então é minha primeira experiência. E quando você propôs a ação, eu fiquei me perguntando por que não, né? É algo que a gente lida todos os dias, né? Tá no nosso dia a dia e tá na minha vida, né? Quando a gente pergunta qual que é o sentido da vida e por que a vida vale a pena, não é só quando eu tô lá com o paciente, né? Quando eu tô atendendo, quando eu tô num grupo. Eu preciso primeiro saber do meu sentido da minha vida para que eu possa ser tão fidedigna quando eu tiver com o outro ali, né? Então, a vida vale a pena porque ela é única. Eu acho que começa por aí. Ela é única, é aqui e agora. Então, tudo que a gente fizer, a gente precisa estar pautado e responsável pelas nossas ações, sejam elas boas ou ruins, né? O mais importante é que a gente pode ir se construindo e modificando aquelas versões que já não vai fazendo sentido, né? Porque muitas vezes a gente nasce de uma forma, nasce em um núcleo familiar, né? Com pessoas, óbvio, mãe, pai, ou às vezes é criado por tio, avó, e nós acabamos tendo heranças. E no decorrer da vida a gente vai se deparando com outras pessoas, com outras comunidades, com outros relacionamentos, e a gente vai identificando aquilo que vai fazendo sentido para nós, né? Então, viver é você estar em constante busca desse sentido, né? Você estar na vida é você tentar encontrar aquilo que vai fazer sentido para você na tua essência, né? Não pelo outro, não por um trabalho, não é externo, é de dentro para fora, né? Acho que é até uma frase muito clichê, mas é isso. O quanto, quando a gente está bem, né, internamente, o que vem de fora bate e a gente parece um escudo, é como se a gente fosse um escudo, né? Bateu e foi. Então, a vida vale a pena justamente por isso, por ela ser única e justamente por a gente poder se construir e se refazer todos os dias, né? Ela não está acabada. Nós não somos seres acabados, né? Então você dorme e você já amanhece de outra forma, né? O nosso corpo, as nossas células, enfim. Então, a oportunidade de refazer aquilo que não nos agrada. Então, esse é o sentido da vida. De você buscar estar num emprego que faça sentido, ou você deixar aquele que já não faz mais sentido, porque nem sempre as coisas vão fazer sentido para o resto da vida. Fez sentido por determinada época da sua vida, como é que você estava, qual era o tipo de relação, qual era a idade, qual era o seu pensamento. Estar em relacionamentos também. Então, acho que o mais lindo da vida é eu poder me transformar, né? E não ficar rígida
naquela vivência ou daquele jeito, só porque um dia, né, falaram que eu precisaria ser assim. Então, ter essa liberdade de ir e vir, assim, com nós mesmos. É quase uma atualização das nossas versões, né? Isso. Daquilo que né? A gente vai se atualizando. E aí a gente precisa se permitir, né, essa atualização e essa renovação, como você falou, né, essa reconstrução da gente mesmo. Muito boa Eu a acho sua que visão. é se permitir também, porque muitas vezes a gente fica muito restrito a só uma possibilidade de viver a vida. Né? Então, assim, quando você só olha o problema, né? Você tem um problema e a solução é apenas ou eu não posso sair desse emprego porque o financeiro está vinculado a este trabalho. Eu não posso mudar de faculdade porque eu já fui até o terceiro ano. Então, quando você toma decisões a partir de uma possibilidade só, isso causa muita angústia. Por que não pensar, se refazer, pensar em outras propostas e abrir novas possibilidades, né? Você acaba sendo mais generoso com você, né, e com o outro. Então, se abrir para as coisas que vêm, né, de uma forma leve. A gente vai falando, né, assim, mas eu sei que não é fácil desse jeito. Mas são possibilidades. Quanto mais eu converso comigo e aceito, né, que não precisa ser desta forma, o fardo não precisa ser desse tamanho, né, que eu posso ir deixando, né, dia a dia um pouquinho, eu tenho possibilidade de ir melhorando, de me conscientizando de que eu posso ser diferente. Muito bem. Tati, e na sua vida, como que o acolhimento ele está presente na sua vida? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, já que a gente está falando em se dar possibilidades e se dar chances e se renovar, isso também é uma forma da gente se acolher, né? Mas eu quero ouvir de você o que Sim. o acolhimento significa e como ele está presente na sua vida. Lid, não tem nem como o acolhimento já não estar presente, né? Na vida. Já pelo trabalho, a gente já trabalha com isso o tempo todo, né? O dia a dia, todos os dias. Mas eu costumo dizer que o acolhimento está presente em tudo. Assim, é quando eu me acolho, eu acho que dando um exemplo daqui do que nós estamos fazendo. Né? Eu acho que quando eu acolho as minhas dificuldades, né? As minhas limitações, mas uma coisa, às vezes, tipo assim, para que passar pelo desconforto? Mas eu preciso passar pelo desconforto para que eu possa ver a situação de outras formas também, porque o desconforto é uma forma também de tirar a gente da zona de conforto. Então, isso também é acolher. Então, eu me acolho diante das minhas angústias, das minhas frustrações, né? Eu acolho o meu paciente, eu acolho a minha família, eu acolho os meus amigos, né? Então, assim, o acolhimento é você falar para o outro, pode falar. Porque o que eu vejo muitas vezes é a dificuldade das pessoas de escutar, né? E às vezes as pessoas direcionam isso muito pro profissional que é psicólogo, mas todo mundo pode escutar, né? Todo mundo tem essa capacidade. A gente só precisa ter esse treino, porque às vezes o outro ele só quer falar. Você não precisa ser especialista de nada, né? Porque a gente já nasce com isso. A gente tem 2 ouvidos, então a gente pode escutar. Mas é a forma que se escuta, né? Como é que eu estou escutando aquilo? E o que eu vou percebendo é porque às vezes o outro ele tem medo de escutar e não saber como direcionar aquilo que a pessoa tá te trazendo. E eu não julgo, porque também é uma limitação do outro. Não é fácil, dependendo do que você vai escutar, você vai falar, e agora? O que eu faço com isso? Né? Mas eu acho que é importante a gente escutar até para saber direcionar. A gente às vezes não precisa fazer grandes coisas, mas só para saber que existe, esse é o caminho, né? Tem essa possibilidade, tem esse profissional, tem essa alternativa. Então, assim, eu acho que o acolhimento ele não está restrito só para profissionais de saúde, que às vezes fica essa coisa muito que é dos profissionais. Não, né? Eu acho que o acolher a gente está se acolhendo o tempo todo,
né? A gente precisa se acolher o tempo todo. A Karina tem uma frase que fica até na minha geladeira, que fala assim, a cada pancada da vida se faça 2 agrados. Eu acho que é muito isso, assim, todo dia a gente tem situações que pode nos deixar angustiados, abalados, enfim. E essa é uma forma de se acolher também. O que é importante para você? É comer um chocolate? É ir lá comer um hambúrguer? É ir lá e assistir um filme? É chegar em casa e não fazer nada? Então, assim, coisas do dia a dia que você vai se acolhendo, né? São situações que às vezes parece tão distante que às vezes as pessoas têm até, vamos supor, como eu vou me dar ao luxo de chegar em casa e colocar meus pés para cima e não fazer uma janta, por exemplo. Então, acho que nesse mundo que a gente está, nessa posição dessa correria, desse imediatismo, a gente não dá valor às pequenas coisas. Então, acho que o se acolher, o acolhimento, ele tá no dia a dia mesmo, né? Nas ações que a gente faz para a gente com o outro. E você falou uma coisa bem importante, que é essa questão da gente, às vezes, não ouvir porque não sabe, ter medo de não saber o que falar, né? Porque a gente tem muito essa necessidade de dar respostas para o outro. E aí você falou bem que acolher, às vezes, não precisa dar uma resposta para aquela pessoa, mas você saber quem pode ajudá-la, né? Em um momento em que a outra pessoa precisa e que você não dá mais conta. Porque todo mundo precisa de acolhimento em algum momento, ou acolheu ou Sim. precisou ser acolhido, né? É algo do ser humano. Então, tornar isso uma atividade Sim. não necessariamente especializada, como você falou, é bem importante. E aí, Tati, por que você escolheu fazer graduação em suicidologia? Bom, uma assim, na nossa graduação de psicologia, a gente, infelizmente, ainda hoje, né, pelo que eu sei, não tem nenhuma grade que aborde diretamente esse tema. Então, vamos supor que já era algo que faltava. É lógico que a gente, quando a gente, né, vai trabalhando, a gente vai se especializando, a gente vai lendo, a gente vai fazendo supervisão, enfim. Mas, especialmente, o ano passado, eu tive uma experiência, né, no meu trabalho, onde eu perdi um paciente por suicídio. Então, essa situação foi um marco, né, acho que na minha carreira, na minha vida. E calhou muito com a pós. Então, eu comecei a buscar de novo várias literaturas, já conhecia a Karina, né, por algumas palestras, e quando eu vi o curso, né, eu falei, é isso, e é isso que eu preciso, assim, neste momento. E eu acho que o mais importante da pós nós temos a teoria, né, porque eu acho que isso é inevitável, a gente precisa ter, mas tem um espaço para a gente se cuidar. E eu acho que é isso que a gente vem falando muito. Diferente do espaço de psicoterapia, que eu acho que todo profissional, né, ele precisa ter essa experiência, ele precisa passar por isso. Horas você faz, horas você dá um tempinho, mas assim, a terapia ela precisa acompanhar você na vida. Após ela vai vindo assim de outro segmento, assim, uma acolhida de outra forma, né? Eu entendo que assim, é você poder falar, né, das suas dificuldades também enquanto profissional, de escutar que uma pessoa quer se matar e você não precisar ser uma herói, porque às vezes no serviço você tem uma posição de que você precisa estar dando conta daquilo. Eu sei que eu preciso estar dando conta daquilo porque eu trabalho com isso. Mas também ter um espaço que acolha as tuas fragilidades, né, em relação, o que eu faço com isso, né? Então, um espaço assim de potência, que eu possa falar, que eu possa trocar com outros colegas, né, com os outros professores que a gente tem que são maravilhosos. Então, essa pós, ela foi assim uma acolhida, né, para mim. Ela acolheu o que realmente eu precisava e está sendo de extrema importância no meu dia a dia.
Eu não digo só como profissional, né? Porque é como humano para humano mesmo, né? Porque eu acho que quando você está na saúde é isso, assim. Você sempre afinar mais a sua escuta, né? E eu acho que não tem fim o saber, né? Então é algo que você precisa estar sempre em contato. Então é o meu presente, né? É o meu presente essa pós. E se você pudesse dizer o que ela traz de mais significativo para você? Agora a gente está fazendo as aulas à distância, mas a gente já teve os encontros presenciais. Uma coisa assim que você puder dizer, nossa, Lidy, isso para mim foi fundamental ou especial. Você tem alguma coisa que você possa dividir com a gente? Além de tudo Tenho, isso que você... tenho sim. Eu só não quero. Mas você me ajuda a. Me corrige, Lid, se eu estiver errada. Eu não sei se foi na nossa primeira ou segunda aula, que nós fizemos aqueles. Fizemos alguns desenhos, né? E acho que foi a Fátima que trouxe sobre o girassol. Foi isso na primeira aula, né? É, primeira aula. Aquilo fez isso. Aquilo fez um significado assim arrebatador na minha vida, porque é algo tão simples que eu não sabia, né, qual que era o sentido do girassol. Eu vi que muitas pessoas, eu acho que fizeram sentido essa aula, assim, essa fala, essa tradução do que é o girassol, e que eu levei para a vida, né? Então, assim, quando o girassol não tem luz, né? Quando o sol tá apagadinho, ele se vira para outro girassol para pegar energia. E assim, eu levei para minha vida, mas como um todo, assim, no serviço a gente plantou girassol, eu faço dinâmica falando do girassol, na minha família. Então, assim, ele está na minha vida, assim. Eu achei tão tão poético e tão afetivo que aquilo marcou para mim. E o desenho, quando eu fiz, foi até um girassol, que na ocasião ela pediu para a gente desenhar alguma coisa que fazia sentido. Eu falei, gente, é isso, né? Para a vida, assim. Vai ter dias que a gente vai estar murchinho, então a gente precisa ir atrás daquilo que faça com que a gente recarregue nossas energias. E aí eu não digo só terapia, né? Porque eu acho que às vezes fica um pouco restrito. Terapia sim, mas tem tantas outras coisas também que pode recarregar as nossas baterias, a nossa energia. Então, uma rede de apoio, uma religião, uma atividade física, aquilo que faça sentido, né? E é óbvio que isso vai sempre, se a gente for falar, né, de um adoecimento, isso a gente sempre vai pensar, né, na gravidade, no grau. Lógico que se a pessoa estiver muito grave, ela vai precisar, claro, de um profissional de saúde, mas assim, às vezes as nossas dores do dia a dia, que às vezes está ficando difícil de conviver, tem outras possibilidades também. Vai procurar o teu girassol, né? Quem é o seu girassol nesse momento? Se a sua bateria tá fraquinha, se a sua energia tá quase acabando, tem alguém, né? Mas a gente também tem que se permitir a ser cuidado, né? E a pedir ajuda, que eu acho que isso a gente conversou bastante. Porque às vezes a gente fica naquele posto de que eu vou dar conta, eu vou sair dessa sozinho, como eu, né? Você sim, você é um ser humano. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto eu preciso, às vezes, de ajuda, né? Eu preciso falar um pouco de mim, né? E não só escutar. Então, acho que isso é primordial, né? Para que eu possa dar espaço para que o outro também me ajude. Né? Porque senão fica uma coisa muito invasiva, né? O outro querendo te ajudar e você não quer. Aí você vai falar, nossa, o outro está invadindo o meu espaço. Então, acho que buscar, assim, cada um tiver com com a sua bateria, assim, sabe, descarregando, procure que você vai sempre encontrar uma pessoa que possa te ofertar um cuidado, uma luz, um pouco do amor, né? Que para encontrar caminhos mais saudáveis e mais leves. Muito obrigada. Foi bom você lembrar essa aula. Hoje é um dia que eu estava precisando ouvir, lembrar isso. Bem importante, muito bom essa memória, essa recordação do dia do girassol. E, Tati, eu sei que Que você bom.
trabalha num CAPS, não é isso? Quer falar um pouquinho do seu trabalho? Eu trabalho num CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, na região da Zona Leste, e também atendo na região aqui da Zona Norte, e atendo só adulto. Eu tenho um contato, né, um Instagram pessoal não, desculpa, um Instagram profissional, né, que chama Saúde Emocional _1, e lá eu uso o espaço para colocar alguns conteúdos, né? Lá tem meu contato. Então, se alguém precisar, pode contar aqui comigo. Tá ótimo, Tati. E para a gente ir encerrando, para quem está assistindo a gente, para quem for ver esse vídeo depois, você teria alguma mensagem para uma pessoa, para algum familiar, ou para alguém que esteja passando por alguma situação de sofrimento? Você poderia deixar uma mensagem? Eu gostaria de falar que não há dor, né? E nem alegria que dure para sempre. Ainda que quando a gente está no problema, parece que não tem fim. Então, independente da ajuda que você for buscar, busque ajuda. Né? Comunique a tua rede de apoio, vá numa OBS, vá num convênio, procure alguém que possa te acolher e te escutar. Porque sozinho às vezes é difícil, mas tendo alguém, né, para caminhar com você, te ajudar nessas descobertas de novas possibilidades, porque é isso. O problema ele deixa a gente muito restrito, né? E faz com que a gente tome decisões e tenha comportamentos que às vezes é destrutivos demais. Então, procure o seu girassol. Todo mundo tem um, né? Às vezes a gente só precisa abrir um pouco mais o nosso olhar para ver quem está ali para nos acolher, nos ajudar. Acho que é isso. Muito obrigada, Tati. Mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar suas experiências, um pouquinho do seu sentido de vida e do acolhimento aqui com a gente. E se você está assistindo o nosso vídeo e quer acompanhar mais o nosso grupo Raise Somos Mudanças, nós estamos no Facebook e também no Instagram, e você pode acompanhar os nossos vídeos no YouTube também. Mais uma vez, obrigada, Tati. Ó, um coraçãozinho para você, um mini coração. Obrigada, Lid. Faz, mini coração. Muito obrigada. Coraçãozinho. Obrigada, viu? Beijo.